Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim e agora a gente vai falar sobre o feijão, o mercado do feijão e mais que isso, o feijão nesse momento bastante angustiante que a gente está vivendo aí de oferta de alimentos, de aumento da pobreza, enfim, a gente vai discutir tudo isso. E para falar de mercado e também temas relacionados à importância do feijão na alimentação do brasileiro, nosso amigo Marcelo Líderes de volta com a gente, está aqui o Marcelo, seja bem-vindo, viu meu amigo, é muito bom te ver de novo, te ver firme e forte aí com a gente e obviamente a gente está esperando entender melhor aí o que vai acontecer daqui para frente, Marcelo, principalmente porque agora está começando, né, a aparecer feijão de novo, uma nova safra está começando, mas vem oferta a ponto de trazer novidade para os preços, e que momento é esse do mercado do feijão, do setor feijão como um todo? Seja bem-vindo de volta, Marcelo Líderes. Prazer é meu, muito obrigado pela acolhida, né? Estamos aí de volta depois de uma Covid danada, né, que judiou bastante, mas a gente está pronto aí, né, com os caldinhos de feijão, né, e viva o feijão do Brasil, vamos em frente. Bom, que momento é esse que a gente está vivendo? Nós estamos agora na transição, né, do final da colheita e da disponibilidade da primeira safra nacional. A primeira safra, se vocês lembram, a gente vem chamando a atenção de que ela vem diminuindo de tamanho, a área plantada. É normal, porque é um período em que, dentro da rotação de culturas, a soja se encaixa melhor, né, nessa primeira safra de cada ano, principalmente na região sul, por vários motivos, ela se encaixa melhor. Daí vem a segunda safra. A segunda safra, que era chamada de safrinha, passou a ser chamada de safra, e hoje eu diria que ela já está se tornando menor, ela já não é mais a safra que foi. Seja porque diminuiu a área, seja porque diversificou a área, algo que é bom para o mercado, mas ela diversificou. Você tem hoje mais área de calpis, mais área de feijão preto, de vermelho, de rajado, e não tão concentrada no feijão carioca. A terceira safra, né, que nós vamos colher lá no mês de agosto, setembro, é a safra que tem algum potencial de abastecer melhor o mercado, de uma forma ainda que mais pontual, com volume maior, mais concentrado ali no mês de agosto, setembro, mas é a safra que estudiosos do nosso setor apontam como a safra que vai dominar o cenário nacional de feijão e o cenário de exportação de feijão, porque é embaixo de irrigação. Irrigação, como vocês sabem, tem uma qualidade melhor, ela tem um controle melhor lá da questão da água, por exemplo. A qualidade é melhor e a questão agora, o desafio é aumentar a área plantada nessa área irrigada, enquanto órgãos governamentais e ONGs, etc., trabalham contra a irrigação. Então, esse é o momento. Em termos de preço, o que a gente está vivendo hoje é a expectativa de que, com a entrada da segunda safra, nós tenhamos um recuo acentuado dos preços. A realidade parece ser outra, né? Há evidências de que ele poderia ter subido mais. Lembrando, a paridade histórica de soja com feijão é de 2,43 sacas de soja por saca de feijão. Então, com esse cálculo, nos levaria a termos aí R$380, R$390 uma saca de feijão. Nesse período em que nós tivemos pouca oferta no primeiro trimestre, né, quadrimestre, nós tivemos aí os preços se mantendo no máximo agora no final a R$300. Então, ele já está abaixo do que a expectativa, né, e historicamente, o que a gente poderia ver nesse mercado. E o que vai provavelmente acontecer? Provavelmente nós não vamos ter um recuo forte nos preços, né? O que aconteceu é que não subiu, já é alguma coisa. E um recuo que poderia acontecer, nós vemos que ele vai dissipando, justamente porque os produtores vêm atendendo o nosso apelo, o nosso incentivo que diversifiquem. Então, o feijão carioca, ele já não domina sozinho o cenário da segunda safra, consequentemente com perspectivas de queda de preço. Hoje ele divide a área com feijão preto, com feijão rajado, feijão vermelho, né? Isso tira aquela concentração de oferta que poderia haver.
Mas isso traz os seus desafios, né? Porque isso mantém o preço de feijão carioca relativamente alto, num mercado em que a inflação dos alimentos vem preocupando bastante o governo. Então, se nós tivéssemos um problema hoje de produção pequena e baixa remuneração para o produtor, nós entenderíamos que seria relativamente fácil buscar a solução aumentando de alguma forma o volume disponível, mas não é o que vem acontecendo. Nós não temos essa situação, nós temos uma situação ao contrário. O preço está caro, o preço é alto, o preço é remunerador, mas não tem sido suficiente para estimular o produtor a substituir no planejamento dele o plantio de soja e de milho, né? E aí o feijão vai perdendo área, deixando de atender quem precisaria ser atendido, né? A população em geral, que está pagando muito caro e não está conseguindo comprar, né? Então existe aí um déficit alimentar que precisa ser dado atenção e nós estamos chamando a atenção do governo para isso. O que precisa fazer, então, Marcelo? Qual que é a saída? Porque se nem os preços estão estimulando a produção do feijão, como é que a gente fala para o produtor produzir? Olha, nós que estamos aí no mercado há muito tempo, né? Eu estou no setor aí há 30 anos, né? Eu nunca vi uma situação como essa, né? E por não ter sido desafiado nesse sentido, nem eu que estou esse tempo no mercado, acredito que ninguém do nosso setor foi desafiado, nós não temos a resposta, né? Então, a resposta a como você estimula um produtor que já tem um estímulo que é o primário, né? O primeiro deles é você ter preço, o segundo é você ter a renda, né? E você ter a capacidade de transformar isso, me fugiu o termo, né? Transformar isso em dinheiro, colocar no caixa, né? Então, essa equação, nós não estamos achando a solução para ela. E nós estamos buscando e chamando e procurando sensibilizar o setor agro de que nós precisamos encontrar a resposta para isso. O que você tem que fazer para estimular esse produtor? A soja vai continuar valorizada, né? Nós vemos aí que não existe perspectiva de que esse quadro mude em menos de 2, 3, 4 anos. Nesse período, como é que você vai fazer para estimular o produtor, ter o produto para o consumidor, né? Um produto que possa matar a fome, né? E lembrando que o ex-ministro Roberto Rodrigues colocou com muita propriedade, chamou a atenção de todos com muita propriedade, que atrás da fome vai embora a paz, né? Então, nós temos aí o povo tranquilo, vivendo uma crise danada, mas é um povo muito cordato, muito... o brasileiro se revolta nas mídias sociais, mas não tem atitudes mais sérias, né, do ponto de vista social. Mas o que vai acontecer se as pessoas passam fome? E elas já estão passando fome. Você, em algum momento, você vai ter uma convulsão social, você vai ter o estopim aceso, né, para uma explosão de contida que existe hoje, dessa inquietação do brasileiro, né? Sempre lembro da Venezuela. Quando foi que a Venezuela virou um problema para os vizinhos? A partir do momento que a fome virou um problema para o venezuelano, né? Então, a migração trouxe problemas para todo mundo. É isso que o mundo tem medo, né? E o que vai acontecer no Brasil? Você passa a ter violência, invasão de armazéns, saque, enfim. Quando vê a família passando fome, o ser humano fica possesso. É um homem incontrolável, né? Quando tem alguém da família passando fome. Você até passa fome e você se controla, mas quando você vê a dor de uma pessoa próxima, isso muda tudo, né? Então, são as questões que se colocam. É muito desafiador e a gente precisa encontrar alguém que nos ajude. Bom, diante desse dilema, né, desse impasse agora, o que a gente pode ver em termos de mercado mesmo daqui para frente, Marcelo? Sim um produtor cada vez mais desestimulado, as próximas safras serão assim também. Como que isso pode acontecer daqui para frente, evoluir daqui para frente?
Eu não vejo uma evolução que atenda a nossa expectativa e a necessidade de que o consumidor brasileiro tenha condições de acesso e de consumir o feijão. Do ponto de vista de produção, eu chamo a atenção de um cálculo que eu nunca vejo ninguém fazendo e que eu tenho achado que é muito importante, que é o quê? Consumo per capita versus a produção per capita. Então, a nossa produção per capita tem sido muito baixa, 12, 13, 15 quilos por habitante ano. Então, a gente vai precisar atender esse consumo. Então, a gente precisa aumentar a oferta de feijão carioca ou de feijões no Brasil a um preço acessível. E esse desafio vai continuar. A gente não vê um horizonte em que o produtor vai plantar francamente, abertamente e arriscar como arriscava antigamente, né? Arriscava por ignorância, né? Falta de informação, arriscava por não fazer bem as contas, né? A questão de custo não era bem avaliado, a questão de alternativas não era bem avaliada, não tinha tantas alternativas. Então, eu vejo com muita preocupação o momento. Não é uma preocupação com o produtor, né? Porque isso nós vemos que a tecnologia, enfim, foi dado solução. Nós temos como produzir. Mas do ponto de vista do consumidor, aí é preocupante, porque o consumidor precisa de mais feijão. O que você está pontuando é que o consumo per capita é diferente da produção per capita. Exatamente. O que se coloca como ideal para o brasileiro seria um consumo de 17 quilos por habitante ano, né? E o que é que a gente tem? Nós temos uma produção de 12 a 15 quilos por habitante ano. Como é que você vai querer que eles consumam 17? Né? E a Conab não vê isso. O governo, pelo menos, não parece perceber isso. E quando a gente senta para discutir algum tipo de atitude diante desse tipo de desafio, e outros tantos que a cadeia produtiva tem, nós estamos batendo na tecla de que é muito investimento de tempo, da iniciativa privada, da área pública, tá? Tempo em planejar. Planeja, fala, constrói planos, constrói soluções, discute-se, enfim, investindo muito tempo e depois não é implementado. Então, o que não é implementado vira uma ilusão, né? E ilusão não enche barriga de ninguém. Então, é esse o cenário. Voltamos de novo, né, respondendo a tua pergunta, a bater nessa tecla. Se você não tem condições de produzir, ou você não tem liquidez para o produtor ou preço, tudo bem, você vai buscar em algum lugar, né? Mas diante do nosso desafio, você não tem a solução na prateleira da Embrapa ou de algum lugar para resolver essas questões que se colocam diante do setor. Essa semana, não sei se essa semana ou na semana passada, a gente conversou sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento do Feijão, um plano que começou lá em 2018, teve a participação do IBRAF, aliás, a coordenação, a liderança aí do IBRAF também, e que ficou engavetado, Marcelo, e que agora, na última reunião da Câmara Setorial, imaginou-se colocar em prática, ou pelo menos voltar a discutir, né, os 12 eixos, as 12 questões importantes lá do plano. Algumas a gente identificou que foram para frente, evoluíram, mas muitas ficaram ainda para trás. O que esse plano pode trazer de novidade aí? O que esse plano pode ajudar nesse quesito que você está dizendo aí, né, de estímulo ao produtor? Então, nós voltamos a bater na tecla do Plano Nacional porque se gastou nele quase um ano para se desenvolver, né? Então foi muito pensado. Os desafios, basicamente, são os mesmos, né? Uma ordem de grandeza de um ou outro muda, mas você continua tendo os mesmos tipos de desafios. Se você provoca o governo, o que você vai ter? Vamos sentar e discutir alguma coisa para daí criar uma solução. Nós não queremos isso, já foi discutido demais, né? Já existem os 12 eixos. Dentro desses 12 eixos, nós temos abrigo ali para essas pautas, né? Então, é questão de você organizar o que é mais emergencial, o que você tem condições de maneira urgente, né? A necessidade de maneira urgente de colocar
para andar. A ordem dos fatores diz que não altera a construção, mas ela altera o efeito da construção. Nós precisamos de pelo menos uma sombra, né? Essa sombra nós entendemos que pode vir do quê? Pode vir aí um alento da parte das sementes. Você precisa de dinheiro para pesquisa, para que a pesquisa continue entregando uma produtividade maior, consequentemente, né, se você oferecer para o produtor talvez um lucro maior, vezes ou advindo da produtividade, e com o mesmo investimento, pode ser que você motive ele. Outra coisa é que nós entendemos que já poderíamos ter hoje lavouras produzindo com facilidade 80 sacos por hectare. E nós estamos emperrados aí entre 60 e 70, com a média nacional em 40. Se você aumenta isso através da pesquisa, você vai demandar investimentos. Investimento de quem? Do governo? Não, o governo está quebrado. Né? Não vamos discutir quem e por que está quebrado, mas está quebrado. Então, você precisa da iniciativa privada. A iniciativa privada só vai investir se ela tiver um ambiente seguro de retorno dos investimentos. Seja ela do agro, seja ela do agrofeijão, seja ela de fora, ela precisa de retorno. Então, aí você começa a criar um ambiente para você chamar a iniciativa privada a aportar conhecimento, né, e investimento para que você tenha resultados em produtividade. Legal até aí. Você tira do limbo, né, da pirataria, você tira o feijão, que hoje é vergonha nacional. Você usa menos de 10% da área é utilizado de sementes de feijão. Então, você pode provavelmente ter um começo por aí. Outras situações que advêm aí vamos estimular o consumo. Como nós vamos estimular o consumo? O consumidor precisa de novos estímulos. Como que você pode interagir em situações como de marketing, né, para reaver o consumo, reacender o orgulho nacional de consumir feijão, enfim, esse tipo de coisa. Então, o Plano Nacional é um abrigo que, sem dúvida nenhuma, nós precisamos para desenvolver, né, para gestar aí e partir para ter essa criança de uma vez, né, que a gente vê o feijão crescer e dar os seus passos firmes sozinho. O outro lado que nós entendemos que é passível aí de ter investimento e pode dar resultado é justamente o consumidor, né? Na medida em que o nosso consumidor e a população entende que feijão é uma causa social, porque ela atende de produtores dos menores até os maiores, né? Do consumidor de qualquer tamanho, né? De qualquer classe social, desculpe. E esse consumidor, ele só muda às vezes, quantas vezes por semana ele consome feijão, dependendo do poder aquisitivo. Então, é uma causa social. Como causa social, cabe aí filantropia, cabe uma série de coisas, investimentos nesse sentido, né, para que isso aconteça. Então, o ano passado, né, uma coisa que deixou a gente muito, muito desconfortável foi que, diante da pandemia, foi solicitado pela Casa Civil e outros elementos do governo que nós aprontássemos a toque de caixa 48 horas, o setor se mobilizasse e entregasse sugestões para implementação imediata, uma vez que já havia se identificado a possibilidade de inflação nos alimentos. E isso foi feito, a custo de noite sem dormir, né, de várias pessoas do setor. E, mais uma vez, foi sonhado e não foi implementado. Por quê? As sugestões eram ruins? Que eu saiba, não. Né? Melhores não existiram. Então, de novo, né? Querem que a gente pare de novo e faça plano? Chega de gastar fosfato nisso. Nós queremos implementar, nós temos que partir para a ação. Executar o que está proposto já, né? Muito bem. Bom, Marcelo, de uma forma ou de outra, qual o futuro do feijão na sua avaliação? Seja como for, o futuro do feijão eu acho que está assegurado, na medida em que você vê plant-based, essa tendência mundial de buscar as proteínas das plantas, seja porque tem o menor impacto dos recursos naturais, né, na demanda de recursos naturais, produzir feijão e pulses, seja
por você ter uma volta também à comida de qualidade, à comida bem feita, à comida de verdade, né? O slow food, vários movimentos aí coincidem também, os vegetarianos também coincidem, né? Para nossa satisfação, a semana passada, a RS Blumos, uma empresa aí do interior de São Paulo, perto de Campinas, entregou para o parceiro deles, Sadia, uma carne de frango vegetal, né? Com base no feijão carioca, né? Nós solicitamos, né, para o Fernando da Blumos, né, quando fomos consultados por ele, que, poxa, olhasse com carinho o feijão carioca, nós precisamos ter outras aplicações no feijão carioca. E eles estão encontrando, o mercado vai encontrando. Então, em termos de futuro, eu não vejo nenhum problema. Eu vejo o problema para o consumidor. Aí sim, existe o desafio do consumidor ter acesso, ter conhecimento e conseguir colocar o feijão na mesa. É a questão da dificuldade de se acessar, né, um produto que até então sempre foi a base da alimentação, né? Sempre foi a base da dieta do brasileiro, né, Marcelo? Que junto ali com arroz está sempre todo dia ali no cotidiano do brasileiro. Será que vai continuar assim, né? Aí que está, né, a decisão é nossa, a decisão é da sociedade brasileira, né? A decisão é dos formadores de opinião, né? Enfim, a decisão passa, né, por uma série de atores aí dessa cadeia produtiva. E como você bem falou, não dá para adiar mais. Tem que botar em prática tudo que está sendo pensado. Exatamente. Nem só de soja vive o homem. É isso aí. Muito bom. Marcelo Eduardo Líderes, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente vai se falando e vai atualizando todas essas informações aí pertinentes ao mercado do feijão. E como você bem colocou, o feijão é uma questão social, não é só uma questão de mercado, não é só uma questão financeira, enfim, é uma questão social aí, atende do pequeno ao grande produtor, atende do mais pobre ao mais rico, é um produto, um alimento democrático, que continue sendo, né, Marcelo? Que continue sendo. Enquanto isso, a gente está aqui levantando o braço direito e, com força, né, viva o feijão brasileiro, viva, né? Precisamos dos apaixonados para seguir em frente. E dizem as más línguas que amanhã, quarta-feira, é dia de feijoada, viu, Marcelo? Uau! Não tem Covid que resista, amigo. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado, viu? Bom te ver recuperado aí. Um forte abraço para você e semana que vem, ou enfim, a gente volta a conversar e trazer mais informações, mais destaques do mercado. Valeu, prazer foi meu. Muito obrigado. Valeu. Tá aí, Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, colocando pontos muito pertinentes aí para serem avaliados sobre a produção de feijão no Brasil, os cuidados, os riscos, enfim, o que pode acontecer, o que pode ser o futuro do feijão caso a gente não continue prestando atenção no que está acontecendo no atual momento aí da produção. Então, a gente fica aqui à disposição também para abrir um debate no Notícias Agrícolas sobre essa situação, como estimular o produtor a produzir feijão, mesmo diante dos bons preços e da boa rentabilidade que o feijão está oferecendo. Isso aí é um dilema, né, do momento e que precisa ser discutido, precisa ser trazido aí para a discussão para que a gente possa buscar uma solução. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Na sequência, tem o Mercado do Boi. Continue com a gente.